Bom dia, pessoal. A gente vai estar comentando sobre este livro incrível aqui, O Bestiário, do Júlio Cortázar. Se você gosta dos meus vídeos, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Foda-se, vocês já sabem disso. Vou começar aqui. Eu tenho alguns projetos de literatura esse ano. O meu principal é do Joyce, né? Eu acho que dá pra ver ali o retrato artístico do jovem, ele todo fodido. Eu tô tentando pôr as coisas direito aqui. E fazer um instante só pro Joyce, que não cabe nada aqui na minha casa. E outro que eu estou fazendo é o do Cortázar, né? Já acabou os meus tempos de Kindle, a gente vai no livro puro seco mesmo. Não à toa com este projeto que eu estou aqui com o Jogo da Amarelinha também, que eu vou reler. Por quê? Porque na primeira vez eu li normal, como um romance normal, e na segunda, agora que eu vou ler, eu vou ler com a indicação de ordem do próprio Cortázar. Eu ainda acho, pra mim, pelo que eu tenho do Jogo da Amarelinha, eu prefiro Bestiário. Mesmo não sendo o maior apreciador de livros de contos. Mas este daqui é realmente, assim, um negócio diferente. A minha opinião pode muito bem mudar, e com certeza vai mudar depois de ler na ordem sugerida. Com certeza. Mas, assim, eu acho difícil. Mesmo com feita a leitura correta, que o Jogo da Amarelinha supera este livro. Vou começar, né? Cortázar é um dos meus autores favoritos, mesmo sendo, não de forma pejorativa, mas não sendo o maior e sumo apreciador da literatura latina. Não levem pro lado errado, por favor. Por favor. Entendam o que não é pejorativo e o que é gosto pessoal, por favor. Por favor. Enfim, este livro aqui, eu não sou o maior apreciador de livros de contos, mas este livro aqui, para mim, foi único. Faz um tempo que eu li ele já a primeira vez, mas ele foi, assim, uma experiência muito interessante. Mesmo tendo só lido em tese 2 vezes, tem contos que eu reli mais de uma vez. Não só porque eu gostei, mas para poder entender. O Cortázar, mesmo com poucas palavras, grandes enigmas. Acho que dá para resumir o Cortázar e vários escritores latinos assim, que eu gosto bastante. Tenho que admitir. Este livro, pelo nome, você já consegue imaginar que, apesar deste livro não ser aqueles contos onde tudo é uma mesma história, este é um livro de contos onde as histórias, em quesito de temática e problemática, elas se entrelaçam de certa forma num tema em conjunto, que em umas se manifesta como animais, outras como problemas. Certeza, absurdo, inexplicável. E eu devo dizer que se o Cortázar entrasse no rumo do horror cósmico, ele podia ter entrado para a história, assim. Nível Lovecraft, Algernon Blackwood, assim. O cara sabia o que fazia. Ele podia fazer um bagulho tipo House of Leaves. Um negócio bem assim mesmo. Mas enfim, esses livros de contos, falei, ele pode, em alguns casos, ele vai se entrelaçar em animais, na maioria das vezes como animais, como um símbolo de bestialidade, bestiário, e em outros problemas, mas é sempre o negócio de problemas e, assim como eu posso dizer, situações onde a mão humana, a compreensão humana é completamente inútil. Então, pega de exemplo já o primeiro conto, que é o Casa Tomada, que é um dos contos mais conhecidos dele, tem até livro separado. É muito bom. É um livro de menos de 10 páginas, mas que vai te marcar para sempre, eu tenho certeza. É basicamente um conto onde ali dois irmãos acabam se casando para manter ali a propriedade ali dos bisavós. Ali o marido do homem não tem nome e a mulher se chama Irene. E eles estão vivendo naquela propriedade ali em Buenos Aires, só que tem um porém, basicamente em momentos aleatórios, porque não fazemos ideia, ou de muito menos,
simplesmente algum cômodo aleatório da casa simplesmente é tomado por alguma coisa que não dá para identificar, mas é descrito como uma fumaça ou como sombras, e aquele cômodo é tomado. Ele basicamente vira um local inacessível. E tudo que tá dentro dele vai pro ralo, inclusive pessoas, aparentemente. E este casal tem que lidar com essa residência onde eles têm que morar, onde aos poucos praticamente tudo que eles têm vai sendo tomado, literalmente. No começa, sei lá, vai pegar a cozinha, pega os móveis, depois pega o banheiro, eles não conseguem mais cagar, até chegar no fim, onde pega o quarto em conjunto deles e daí leva todas as economias deles, pega todo praticamente o hobby único da esposa do homem da Irene, ele quer tricotar e leva tudo. Não à toa no fim do conto, vai ter aqui a descrição do que aconteceu, que é assim, deixa eu pegar aqui. Irene percebeu a maneira brusca como eu me detive, veio para perto de mim sem dizer uma palavra. Ficamos escutando os barulhos, notando claramente que eles vinham do lado de cada porta, da cozinha ou do banheiro, ou até do próprio corredor, onde começava o ângulo quase ao lado de onde estávamos. Nem sequer olhamos um para o outro. Apertei o braço de Irene e a fiz correr comigo até a porta de folha dupla. Nem nos virar para ver. Os ruídos haviam aumentado de volume, mas sempre surdos, às nossas costas. Fechei a porta com um gesto brusco e ficamos no saguão. Agora não se ouvia mais nada. Tomaram o lado de cá, disse Irene. O pedaço tricotado pendia sobre as mãos e os fios iam até a porta da folha dupla. Desapareciam por baixo dela. Ao ver que os novelos haviam ficado pro outro lado, Irene soltou o tricô olhando para ele. Você teve tempo de trazer alguma coisa? Perguntei inutilmente. Não, nada. Estávamos só a roupa do corpo. Me lembrei dos 15 mil pesos no armário do quarto. E era tarde demais. Como o relógio de pulso havia ficado comigo, vi que eram 11 da noite. Envolvi o braço da cintura de Irene, acho que ela estava chorando. Saímos para a rua. Antes de nos afastar, me deu pena. Fechei bem a porta de entrada e joguei a chave no bueiro. Vai que algum pobre diabo tivesse a ideia de roubar e entrasse na casa, aquela hora, e com a casa tomada. É bem isso. Por que aconteceu? Não faço ideia. Não sabemos porra nenhuma. Eu gosto muito. Eu gosto muito dessa vibe do Cortázar de não saber porra nenhuma do que tá acontecendo. Sério. Parece engraçado, mas é porque ele te dá. Porque os contos dele são engraçados. Essas histórias dele que mexem com o sobrenatural, é basicamente assim. Ele te dá tudo que dentro do que você pode entender, você recebe. Agora o resto, mano, é melhor não saber. Melhor você tentar, você racionaliza se você quiser, se você não racionalizar, melhor. Por isso, quase todos os contos deste livro têm finais abertos. E tem este segundo conto que, mano, que conto, sério. Incrível. Porque esse segundo conto, pra mim, ele é basicamente ele é uma metamorfose do Kafka, só que melhor. Metamorfose do Kafka só com coelhos. É muito bom, sério. Eu acho muito interessante. É o Carta para uma Senhorita em Paris. Que é basicamente a história desse cara. Eu não lembro se ele tem nome agora. Eu acho que é Andrei. Não lembro. Enfim. Acho que ele não tem nome. Mas, basicamente, é a história desse cara que tá vivendo uma vida normal, aparentemente. E depois de certo tempo, ele vai acabar indo para uma casa de uma parente morar. E durante esse tempo, uma certa ocorrido, ele vai ali escrever uma carta para esta parente explicando por que a vida dele tá uma bosta. E você pode pensar, ai, vai ser por algo normal, né? Não. A vida desse cara tá uma bosta porque ele meio que vomita coelhos. Quando? Ele não sabe quando vai acontecer, só vem. Porque também não fazemos nenhuma porra de ideia nenhuma. Mas este cara tem que viver com o fardo de vomitar coelhos. O que ele faz? Ele cuida dos coelhos, ele simplesmente entrega para uma amiga dizendo que cuida dos coelhos, enquanto ele tem que lidar com o fato de que ele provavelmente ninguém vai entender nada se ele simplesmente chegar para as pessoas normalmente e dizer, eu vomito coelhos, eu tenho coelhos de estimação vomitando coelhos. Então, é a mesma coisa sobre o do Kafka. Você ser de um fardo, você pressão social,
é basicamente isso, só que eu acho muito mais fluido, principalmente porque o bagulho consegue ser mais absurdo do que o Metamorfose. Ele dá menos explicações ainda do que o Metamorfose, que o final é bem mais cabreiro. Porque se for interpretar da forma que eu interpretei, porque dá a entender no final que ele matou os coelhos. Matou os coelhos. No início ele já tem um surto, assim, que ele decide matar o coelho, assim, ó. Tipo, tem um parágrafo. Resolvi-me, apesar de tudo, a matar o coelhinho assim que ele nascesse. Eu moraria em sua casa durante 4 meses. 4, talvez. Durante 4 meses. 4, talvez com sorte. Colheradas de álcool no focinho. A senhora sabia que a piedade permite matar instantaneamente um coelhinho e fazendo-o beber uma colherada de álcool, sua carne fica imediatamente mais saborosa. Dizem, embora 3 ou 4 colheradas de álcool depois do banheiro ou um pacote e meio de resíduos domésticos. Então ele já tava com essa ideia, ele estava completamente perturbado, ele não consegue mais sair com os amigos, ele mal consegue trabalhar, tem que cuidar de tudo, e é tudo com animais de estimação. É um negócio muito bem elaborado, eu diria. E tem uma parte também muito, acho que dá pra ficar bem claro com isso aqui, ó. Escrevo-lhe à noite, são 3 da tarde, mas lhe escrevo sobre eles à noite. Durante o dia eles dormem. Calibro este escritório repleto de gritos, ordens, máquinas de escrever, Royal, vice-presidentes e mimeógrafos. Porque nessa parte ele acabou saindo para poder trabalhar. Que alívio, que paz, que horror, André. Agora estão me chamando ao telefone. São os amigos preocupados com as minhas noites recorridas. É Luiz me convidando para caminhar, Jorge dizendo que está com uma entrada no concerto para me dar. Quase não ouso dizer-lhes que não. Invento histórias prolongadas e ineficazes de má saúde, de traduções atrasadas, de evasão. E quando volto e subo pelo elevador, no trecho entre o primeiro e o segundo andar, todas as noites formulo para mim mesmo, irremediavelmente, a esperança vã de que não seja verdade. Assim, Cortázar no pique, assim, tenho que dizer. Daí tem esse outro conto que é o Distante, que esse daqui não tem animais. Só que lida muito com mistério, que é esse diário desta moça, que está ali vivendo uma vida normalmente, toca piano com seu marido, e de repente ela tem alguns devaneios de que ela quer ir, eu acho que pra Praga, se eu não me engano, a todo custo. Ela tem um sonho e tudo mais, e ela fica mentalizando, alucinando com isso. E no fim ela vai lá pra lá, né? E nada. Não tem nada de especial. Não tem nada. O que levou ela pra lá? Por quê? Não sabemos. É isso. É isso. Nas coisas mais simples, o Cortázar consegue deixar um vazio imutável que vai deixar você completamente perturbado da cabeça. Tem o outro do ônibus, que ele também não tem animais, só que ele é mais. Eu interpreto ele praticamente como uma alegoria quanto à vida e à morte. Tem muitos indícios quanto à morte. É basicamente uma mulher refletindo sobre a vida, viaja de ônibus com várias ocorrências, um tanto quanto anormais, que também podem referir à mitologia, que também tem outro conto que refere à mitologia, também conta sobre a morte. Basicamente, praticamente isso. Se eu for dizer em termos mais fáceis e curtos, eu já percebi que talvez eu fique muito tempo neste vídeo se eu elaborar em todos. Este conto aqui também é do caralho, que é o Cefaleia. Cefaleia, a história desse conto já começa no início, né? Porque ele, basicamente, ele explica aqui por que ele escreveu esse conto. Aqui, ó, o próprio Cortázar. Devemos à doutora Margaret L. Tyler as imagens mais belas deste conto. Seu admirável poema, sintomas orientadores para os remédios mais comuns para vertigens e cefaleias. Saiu na revista Homeopatia, publicada pela Associação Médica Homeopática Argentina. No ano número 32, abril de 1946, pp 36SS. Ao mesmo tempo, agradecemos ao Ireneu Fernando Cruz por ter nos iniciado durante a viagem a São Juan nos conhecimentos das mancúpcias. Basicamente, a partir disso, ele vai elaborar uma história completamente absurda. Um negócio sem pé nem cabeça total. É basicamente essas pessoas que cuidam de uma fazenda, de uma granja, que produz mancúpsias. O que é mancúpsias? É um animal fictício que foi criado exclusivamente para esse ponto, que aparentemente se assemelha entre um coelho, uma galinha e um pato. A gente não faz nem ideia. Resumo, esses bichos, em contato prolongado com você,
te dão uma dor de cabeça do caralho. Porque só pelo nome do o título do conto, que é Cefaleia, que Cefaleia é o nome técnico da dor de cabeça. Então, basicamente, a gente vai acompanhando essas pessoas ficando completamente malucas, tendo que lidar com essa merda desse bicho. Ele tem um funcionamento que ninguém consegue entender, não faz o menor sentido. E, basicamente, dá pra dizer que é uma alegoria ao trabalho, ao cansaço do trabalho, também ao absurdo. É um conto também muito bem elaborado. Acho o final dele também muito bom. Que ele vai começando a ficar cada vez mais torpe, cada vez mais alegórico. As pessoas vão enlouquecendo praticamente. Eu acho que é o mais próximo que dá pra dizer do que o Cortázar poderia fazer se ele fizesse um horror cósmico. É um negócio bem, como posso dizer, Junjito, aqui no final. O crânio comprime o cérebro, como um capacete de aço. Boa descrição. Uma coisa viva anda em círculos dentro da cabeça. Então a casa é nossa cabeça. Sentimos que a rondam. Cada janela é uma orelha voltada ao uivo das mancúpcias ali fora. Cabeça e peito comprimidos por uma armadura de ferro. Um ferro em brasa cravado no vértex. Não estamos seguros quanto ao vértex. Faz um tempinho que a luz vacila, cede a pouco. Está tarde, esquecemos de pôr o moinho para funcionar. Quando fica impossível ler, acendemos uma vela perto do manual para terminar de informarmos sobre os sintomas. É melhor saber para o caso de mais tarde. Dores lacinantes, agudas na têmpora direita. Essa terrível serpente cujo veneno age com tremenda intensidade. Já lemos isso, é difícil ruminar o manual com uma vela. Uma coisa viva anda em círculos dentro da cabeça. Também já lemos, e é verdade. Uma coisa viva tem círculos. Não estamos preocupados, lá fora é pior, se é que há um lá fora. Por sobre o manual estamos olhando um para o outro, e um de nós alude uns gestos aos ursos e aumentam cada vez mais e mais. Voltamos à leitura como se estivéssemos convencidos de que tudo isso está agora ali, ou de uma coisa viva anda em círculos, uivando de encontro às janelas, de encontro aos ouvidos. Os uivos das mancúpcias morrendo de fome. Que verso. Que parágrafo. A gente tem esse outro conto que é o Circe, que ele é mais... também envolve animais, só que de uma maneira bem mais alegórica, porque Circe é uma bruxa da grega, se não me engano, que é conhecida por seduzir homens e transformá-los em animais. E é basicamente isso que acontece, que basicamente vê a história de uma mulher, Adélia, que é como se fosse uma figura de Circe, só que uma maneira mais conjugal, literalmente, porque basicamente é esse protagonista aí, que não vou lembrar o nome, não vou lembrar o nome dela amanhã, né? Que é a mulher, mas tem esse marido dela, que está encantado por ela, vivendo, e no caso, ninguém meio que aprova este relacionamento, porque os dois maridos anteriores desta Adélia já morreram. E a gente vê que cada um deles, aparentemente, um é mais vago e mais interpretativo, só que o outro é bem claro quanto as pessoas nesta presença ilustre, tão performática e tão bela, se tornam cada vez mais animalescos. É quase um Tomie, assim, é praticamente um Tomie, porque é meio que aparentemente os dois maridos se mataram. É basicamente um negócio tipo Tomie, só que não matam a mulher. Daí a gente vê esse negócio, e cada tempo a gente vai sendo jogado de um lado para o outro. A gente vai se perguntando até se ela realmente não tem uma sedução sobrenatural e dons sobrenaturais. Ela prevê a morte de um peixe, prevê os movimentos do gato, enfim, a gente fica a todo momento em xeque sobre isso ser pura coincidência ou realidade. Daí a gente vê no final esse marido ficando cada vez animalesco também e mais hostil com ela. Ele não se mata, pelo que dá a entender, mas fica tudo muito cada vez mais bruto, posso dizer. Esse aqui é outro que vai trabalhar ali luto e tudo mais, que é o Portas do Céu. Basicamente, a gente vai ver ali um cara cuja amiga, que ele também disse que ele apreciava muito, foi provavelmente apaixonada antes, morreu, e o marido também tá desolado. A gente vai ver eles andando ali pelas ruas, tomando porre pra caralho, enquanto eles lamentam a morte dela, tentam superar.
vem tantas outras visões, e no fim o marido ainda vê uma meretriz dançando e diz que é igual que a esposa dela e tudo mais. Daí tem o último conto, que também mergulha bem no absurdo, que é o próprio, que é o bestiário, né? Que é o próprio conto que dá título ao livro. Que é basicamente a gente vai ver a história de uma família que acaba indo morar ali num sítio. É uma família bem grande, mas que também alguns filhos ali estão isolados dos pais, mas que estão com os tios e tudo mais. E acho que é um ponto que fica um pouco mais apagado, mas que é um ponto que eu achei muito interessante, que é o tal do tigre. Eles estão neste sítio e existe um tigre neste sítio, que aparentemente ele é ele ocupa um cômodo. Basicamente, eles têm que se manter longe do local, do perímetro, ou quando ele está numa casa, num cômodo onde ele se encontra. Provavelmente ele vai matar você. E daí tem esses funcionários desse sítio que vão ali, que sabem indicar onde o tigre está. É um negócio muito alegórico, mas muito interessante, porque dependendo ali do local onde ele está, a narrativa se adapta. Porque tem primeiro esses sobrinhos ali, que são bem amigos, um menino e uma menina, que adoram ficar lá fora, mexem com insetos. A gente vai ver cada vez essas limitações ali mexendo com eles, e também não só essa limitação física desse tigre, mas os problemas com a família e desavenças entre eles. E daí, quando eles estão fora, a narrativa é mais fluida, mais natural. Daí, dependendo de cada cômodo que eles estão, e dependendo do cômodo que está restringido pelo tigre, a narrativa muda. É um negócio tão sutil, mas é um negócio muito genial. O Cortázar é muito bom nisso. Ele pega qualquer coisa, da mais simples que seja, e consegue fazer com que aquilo se torne um cerne muito importante para uma narrativa. O que você consegue imaginar que pegaria um conto sobre uma casa que perde cômodos e conseguiria fazer um negócio tão bem feito alegoricamente e simbolicamente quanto o Cortázar? Sim, que outros autores fariam isso, mas o Cortázar, neste sentido, conseguiu fazer um livro excelente. E é um dos meus livros favoritos, mesmo não sendo o maior apreciador de contos. Um dos livros meus favoritos é um livro de contos. Cortázar realmente mágico, um dos meus melhores favoritos, assim, latinos. Posso conhecer, um livro 10 de 10. Tradução da Heloísa. Assim, eu não li o original, mas eu achei a tradução muito, muito boa. Realmente. Acentuação, expressões, tudo foi muito bem adaptado. Sai pela Companhia das Letras, essa daqui. A Companhia das Letras tem praticamente tudo do Cortázar, né? Eles fazem muito boas edições, não à toa que essa daqui é do Jogo da Maneira também, e é um dos livros mais bonitos que eu já vi. Não só pela capa, mas eu imagino que a tradução também seja muito boa. Ele não é um livro fácil. Alguns de temática pode pegar um pouco, mas realmente é mais pelo simbolismo mesmo que vai ser um pouco difícil. E eu sei que a maioria das pessoas não gosta muito de livros com finais abertos. Eu amo. Quando ele é bem elaborado, é muito bom. E esse daqui o Cortázar faz finais abertos curtos com maestria. E, cara, isso aqui é a primeira coletânea de contos dele. Eu não li todos os livros de contos deles. Eu li Todas as Armas, o Bestiário e o Octaedro, que eu não vou me lembrar. Mas todos esses aqui são muito bons. Não são muito longos, não vou tomar muito do seu tempo. Mesmo, eles vão tomar um pouco de você, da sua cabeça, provavelmente. É bom você ter, eu acho que, duas coisas, mitologia e, como posso dizer... acho que só mitologia e também senso crítico. É bom que você esteja preparado. Mesmo sendo um livro curto, é um livro, é uma paulada. Mas é uma linda paulada. Maravilhosa, incrível. Um dos livros favoritos. Essa releitura foi muito prazerosa. Reli muito rápido, não vou negar. Eu reli em 3 dias
mesmo eu podendo reler em um, porque a maioria dos contos eu lia uma vez, relia de novo pra ter certeza. Então o que era pra ser tipo, acho que são 6, que eram pra ser ali 8, 9 contos, foram 18, 16. Enfim, um livro maravilhoso, recomendo muito que vocês leiam. Qualquer coisa do Cortázar, mas começar com isso aqui já é um excelente passo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. É isso. Valeu, beijo, até mais. Tchau.